momento em que Deus vem falar conosco por meio da pregação, da exposição da sua palavra. E nós estamos nesta noite retomando aqui a série de Romanos. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. Abra aí a palavra de Deus em Romanos capítulo 5. A mensagem desta noite vai do versículo 3 ao 11, encerrando essa primeira parte aqui. Romanos 5, de 3 a 11. Palavra de Deus, palavra inerrante, autoritativa, suficiente para nos conduzir a Cristo, para renovar a nossa esperança em Cristo a cada dia. Romanos 5, de 3 a 11. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Até aqui a leitura bíblica. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, lida foi a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja aqui reunida. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos instrua a partir deste texto bíblico e que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, todos precisamos de esperança para viver. Algo maior do que nós em que acreditar e que nos traga paz, alegria, segurança e a certeza de dias melhores. E fica a pergunta diante de um texto desse: qual tem sido a nossa esperança nessa vida? Veja, há muitas esperanças propostas aos homens que trazem falhas, que enganam, que não podem cumprir aquilo que prometem a eles. Por exemplo, há muitas pessoas que depositam a sua esperança nas riquezas. Perdas imprevisíveis e crises econômicas levam embora o dinheiro e a esperança delas. Outras depositam a sua esperança na saúde e na juventude. Doenças aparecem e ninguém pode controlar o tempo, ele é implacável. Com a doença e com o tempo indo embora, a esperança também se desvanece. Outras pessoas depositam suas esperanças em pessoas, em relacionamentos. Mas a gente sabe, pessoas falham, pessoas nos abandonam, vão embora de repente, e com elas a nossa esperança. Outras resolvem depositar a sua esperança na fama, no poder e no status. Tudo isso é passageiro. Isso não permanece. Para a esperança ser verdadeira e satisfatória, ela não pode depender de nós. Essa esperança que nutre, que sustenta, que dá vida, ela não pode estar em nós. Ela precisa vir de fora de nós. E essa é a esperança que Deus nos dá justamente pela cruz de Jesus Cristo. Essa jamais falha. Nós estamos vendo aqui Romanos capítulo 5, e a partir do capítulo 5 até o capítulo 8, portanto 5, 6, 7 e 8, Paulo vai tratar dos frutos da justificação. Até agora ele havia trazido a doutrina da justificação. Como é que Deus declara um pecador inocente diante de si? Aplicando a ele a justiça de Cristo revelada na cruz. Quando ele crê no que Cristo fez por ele na cruz, aquilo é imputado, é creditado, aquela justiça perfeita na conta desse pecador. E ele então é salvo. Então ele é perdoado diante de Deus. Pois bem, Paulo disse isso. Isso vale para gentil e para judeu, para toda a raça humana que entrega a sua vida a Jesus Cristo, sem distinção. A partir do capítulo 5, ele começa a falar dos frutos desta justificação, dessa declaração de inocência. E nós vimos a semana retrasada 3 deles, analisando Romanos 5, de 1 a 2. Primeiro, nós temos paz com Deus.
Deus não está mais irado conosco, não está mais em guerra conosco pelo nosso pecado, porque Ele o puniu em Jesus Cristo. E agora nós temos paz com Deus. Mas não só isso, nós temos acesso direto à presença de Deus, pelo nome de Cristo, mediado pelos méritos de Cristo, lavado da corrupção do pecado, da punição do pecado, da culpa do pecado, pelo sangue de Jesus. Então agora, por meio de Jesus, nós aqui hoje estamos o quê? Prestando um culto a Deus. Estamos buscando acesso à presença de Deus. Mas não só, nós também aqui, final do versículo 2, nos alegramos em uma viva esperança. Que esperança? Da glória de Deus, da glória do retorno de Cristo, na parousia, na sua segunda vinda, quando Ele voltar. Então nós veremos com nossos olhos a nossa declaração final de inocência. Nós veremos ali consumada toda a nossa esperança de vida, todo o sofrimento, toda a nossa fé, toda a nossa confiança de que Deus em Cristo nos salva da sua ira. Naquele dia nós veremos isso de maneira plena. Então Paulo falou primeiro desses frutos aqui, e agora ele continua a falar da esperança, que ele começou a falar no versículo 2. Ele continua a falar de que a esperança do crente diante de Deus no dia do juízo final, em razão da morte de Cristo em seu favor, não será frustrada. E ele vai desenvolver esse argumento da esperança que não falha e que é fruto da justificação, agora aqui nesse texto que lemos, dos versículos 3 a 11. Nós vamos ver 4 coisas aqui sobre essa esperança que não falha. Primeiro, essa esperança é certa por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós testifica dela em nosso coração, e ela é fortalecida pelas provações da nossa vida. Em segundo lugar, essa esperança de salvação eterna, ela não falha, sabe por quê? Porque ela tem base na cruz de Jesus Cristo, versículos 6 a 8. Em terceiro lugar, essa esperança que não falha, ela nos salva da ira de Deus no dia do juízo. E essa esperança que não falha, em quarto lugar, ela nos alegra hoje por Jesus ter nos reconciliado com Deus pela sua cruz. Daí, meus irmãos, o título aqui do nosso sermão nessa noite: a esperança cristã não falha. Então veja comigo aí o que dizem primeiro os versículos 3 e 4. A gente lê assim, ó: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência produz, a gente pode colocar, esperança. Paulo começa a dizer assim, ó: e não somente isso. Ele está se referindo ao final do versículo 2, ou seja, o cristão, a esperança cristã, não é só a alegria dessa esperança da glória de Deus no retorno de Cristo, não. Segundo o apóstolo Paulo, o cristão, ele tem a sua esperança em Cristo, olha só, fortalecida a cada dia. Como? Pelas provas, aflições permitidas por Deus na sua vida. Com vistas a quê? Com vistas a testar o crente em sua fé, justamente para criar nele 3 coisas, irmãos: perseverança, experiência e o que vai fortalecer essa esperança. Veja que interessante. Paulo está dizendo aqui, os irmãos que chegaram agora, eu estou ali em Romanos 5, de 3 a 11, é o texto da nossa meditação. Olha que interessante, irmãos. As provações da fé cristã produzem, em primeiro lugar, perseverança. O sentido dessa palavra é uma paciência no sofrer por Cristo. E essa paciência, ao enfrentar esse sofrimento por Cristo, leva, em segundo lugar, a um caráter aprovado diante de Deus. Ou seja, a experiência. Alguém que foi submetido a uma pressão na vida e foi aprovado no teste, o que acaba alegrando esse crente, que tem então essa esperança dele em Cristo renovada a cada nova aprovação. É assim que Deus faz. E Paulo usa aí, no versículo 3, essa palavra tribulações, significa opressão, aflição. É um estágio, irmãos, de angústia ao enfrentar adversidades físicas, mentais, sociais e econômicas por amor a Cristo. Não é sofrer por sofrer, não é sofrer pelo pecado, não, é um sofrimento por amor a Cristo, para servir a Cristo, para ser obediente a Cristo. Porque veja, irmãos, uma coisa que a gente precisa entender: muitas pessoas confundem isso.
O cristão, ele não tem prazer no sofrimento. Ninguém tem. O choro dói. É difícil. O sofrimento na vida do cristão, ele tem um propósito. Como é que Deus fortalece a fé do seu povo? Sabe como? Como o ouro é purificado pelo fogo para ser limpo da sua sujeira. Pela aflição da vida cristã. A gente vê essa pureza do ouro, quando o fogo vem sobre ele, ali em Zacarias 13, 9. Lá em Zacarias 13, 9, o povo voltou do exílio babilônico. Eles chegaram em Jerusalém, e eles pensavam que chegavam numa cidade que acolheria, ia estar tudo bem. Não, os muros estão caídos, o templo está caído, foi saqueado, é preciso reconstruir tudo. Então, Deus vai dizer assim, naquele momento, muitas pessoas vão desanimar. Elas vão deixar ali aquele corpo, mas ele está dizendo que uma terça parte vai permanecer. E como é que Deus vai trabalhar? Pelo fogo. Ele vai permitir a aflição, para que aquelas pessoas sejam santificadas pelo Espírito Santo, no meio daquela situação. Porque não foi fácil para aquele povo chegar em Jerusalém e ver aquilo tudo destruído pelos inimigos. Lá em Zacarias 13, 9, olha o que a gente lê. Farei passar a terceira parte pelo fogo, o povo dele, e a purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então, irmão, segundo esse versículo 3, o cristão, quando Paulo diz que a gente se gloria, se alegra nas tribulações, isso significa que no momento em que o cristão está enfrentando uma prova da sua fé, um teste, ele reconhece a sua impotência diante dessa tentação. E ele busca o seu socorro em Deus para enfrentá-la. Isso dá glórias a Deus na condução desse cristão no meio da dor. Revela a humildade dessa pessoa, ao confiar em Deus para o seu socorro diário. Deus então faz o quê? Ele manifesta o seu poder, socorrendo esse cristão. E ele recebe glória dessa vida no final, quando a pessoa passa pelo teste aprovado. E eu lembrei lá de Paulo, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 12, o espinho na carne. Deus permitiu uma aflição para o apóstolo Paulo ali. Ele orou 3 vezes para Deus tirar. Deus falou, não vou tirar, Paulo. Por quê? Porque a minha graça te basta. Porque, Paulo, o meu poder em você, ele se manifesta, ele se aperfeiçoa na fraqueza. É na tua fraqueza que você vai buscar-me, que você vai depender mais da minha graça. É ali, Paulo, quando você olhar para você e não ver forças para você continuar comigo, que a minha graça e o meu poder estará sendo manifesto ali. E você irá adiante nessa fé, nessa confiança, mesmo na carne você querendo me abandonar muitas vezes. Olha que interessante. É por isso, irmãos, que Paulo diz aqui que a tribulação, esse sofrimento por Cristo, ele produz algo. Primeiro, ele produz perseverança na vida do crente. Essa palavra perseverança lá no original é uma resistência inabalável em suportar com paciência as provas da fé. E a perseverança, por sua vez, produz experiência, ou seja, passando com paciência pela prova, você demonstra um caráter aprovado por Deus. Deus trabalha a nossa capacidade de enfrentar, irmãos, situações difíceis, justamente por meio das aflições. E o que Ele espera? Aprovar-nos no final do teste, para que o poder dele operando em nós traga glórias ao seu nome. Porque tudo na igreja, na vida da igreja, é para a glória do nome de Deus. Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, ele está escrevendo a carta para uma igreja que está perseguida por sua fé. Está desanimando muitas vezes na caminhada. E lá em 1 Pedro 1, de 6 a 9, Pedro deixa muito claro de que a aprovação, o final dela na vida do cristão, aprovando, ele sendo aprovado ao final da prova, ela revela a grandeza dessa fé diante de Deus. Porque, irmão, servir a Deus de barriga cheia é muito fácil. Mas Deus está trabalhando a vida, a força, o braço dos seus guerreiros, dos seus filhos, é pela prova, é pelas aflições. E esses, quando saem aprovados por Deus de uma prova, saem fortalecidos e glorificando a Deus.
dando glórias a Deus. E todo esse processo aí de depuração de pecado e fortalecimento da fé acaba, por fim, fortalecendo essa viva esperança. Por isso que ele fala, em último lugar, que a experiência, esse caráter aprovado por Deus, depois de sofrer com paciência, produz, fortalece uma esperança. E é verdade, irmãos. Quando o crente sai de uma aflição de cabeça erguida, com seu caráter aprovado diante de Deus, aguentando com paciência, com resistência inabalável às provas da sua fé, ele tem a sua esperança em Cristo renovada, reafirmada. A fé provada pela dor, ela ganha músculos espirituais, irmãos. Ela se torna cada vez mais forte e preparada para novas investidas do mal contra ela. O que confirma a ação de Deus pelo seu Espírito nessa vida redimida e a conduz a crer cada dia mais, sem duvidar de que de fato, pela cruz de Cristo, essa pessoa foi justificada de todos os seus pecados diante de Deus, e no dia do juízo ela não será envergonhada, ela alcançará a glória indizível a ela reservada por Deus em Cristo. É por isso que Paulo, ele pode dizer agora no versículo 5, que esse tipo de esperança cristã, que tipo? A que é forjada, aquela que é formada pelo poder de Deus agindo na vida do crente em meio às lutas. Esse tipo aí é evidência maior de que ela é verdadeira. Ela não pode falhar, não pode confundir o cristão do tipo assim, será que eu confio ou não, nesse Deus me perdoando, me ajudando, me garantindo em Cristo a minha salvação? Será que eu posso mesmo confiar? Essa esperança de salvação, irmão, ela não falha. Sabe por quê? Pelo menos por duas razões. Porque ela é testificada do lado de fora e do lado de dentro na vida desse cristão. Do lado de fora, ela é testificada em Deus ter entregado seu filho por esse pecador para morrer numa cruz. E do lado de dentro, pela ação poderosa do Espírito Santo no coração desse crente, confirmando o amor de Deus derramado pela sua vida na cruz. É o que diz o versículo 5. Olha comigo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando ele fala assim, ora, a esperança não confunde, ele quer dizer assim, essa esperança cristã, ela não humilha, ela não nos envergonha, ela não nos decepciona, não decepciona quem nela confia. E por que essa esperança de salvação em Cristo não pode decepcionar quem nela confia? Paulo responde aí mesmo, porque é o amor de Deus derramado na cruz quem garante o cumprimento dessa esperança de salvação eterna. Eu pergunto, em que consiste esse amor de Deus que garante essa esperança de salvação? Em que consiste? Segundo o texto, em ter Deus entregado o seu próprio Filho pelos pecados do seu povo. Ele vai falar isso mais adiante no versículo 8. O apóstolo João, lá em 1 João 3,16, primeira parte, ele diz assim, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Nisto conhecemos o amor de Deus, que Cristo deu a sua vida por nós. E pensando nisso, logo em seguida, um dos textos mais mal interpretados da Bíblia, porque não é cristão, é 1 João 4,8, onde a gente lê assim, Deus é amor. Que amor é esse? Não é o amor humano. O próprio João, um pouco mais adiante, em 1 João 4,10, então veja, 2 versículos depois, ele vai dizer que amor é esse, que é Deus. Ele fala lá em 1 João 4,10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos seus pecados, dos nossos pecados, para aplacar a sua ira pelos nossos pecados. O que Deus fez? Nos amou a ponto de enviar o Filho para aplacar a sua ira. Jesus, irmãos, garantiu que o Espírito Santo seria dado por Ele aos crentes e que Ele jamais os deixaria. Está lá em João 14,16. Esse Espírito Santo, ele foi derramado no Pentecoste sobre a igreja, e hoje
ele é dado por Deus no novo nascimento, na regeneração espiritual desse pecador. E é ele quem acalma a sua consciência, o seu coração, de que vale a pena enfrentar o mundo por amor a Cristo, na firme esperança de salvação eterna e bênção sem fim. Meus amados, essa esperança de salvação do pecador, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, não pode falhar jamais, porque ela não está firmada em promessas ou méritos humanos, mas em um fato já ocorrido na história humana, a morte do Filho de Deus em uma cruz. Por isso, em segundo lugar, Paulo fala aqui nesse texto, a partir do versículo 6, que essa esperança, ela tem base na entrega de Cristo na cruz. Olha o versículo 6 comigo. Porque Cristo, veja aí, porque, olha o advérbio, ele vai explicar agora essa esperança que ele falou antes. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Fracos aqui é pessoas deficientes na força moral, impotentes por suas obras para se salvarem diante de Deus. Quando não havia esperança para o pecador, em razão da sua debilidade espiritual e moral, em se salvar por suas obras diante de Deus, o que fez Deus? Enviou Cristo para morrer no tempo previsto pelo Pai, por esses ímpios, por esses pecadores. Olha o final do versículo 6. Cristo deu a sua vida pelos ímpios. Ímpio aqui, irmão, são aqueles que vivem na impiedade, pessoas que vivem sem devoção a Deus, sem reverência a Ele, sem obediência e serviço a Ele, vivem como se Deus não existisse. E essa preposição pelos ímpios, essa preposição pelos, ela é interessante, porque ela significa no lugar dos ímpios. No lugar dos ímpios foi que Cristo morreu. Jesus, segundo Paulo, morreu no lugar dos ímpios, dos pecadores que nele creem, para poder salvá-los da condenação da lei de Deus. E eu te pergunto, no lugar de quem você daria a sua vida? Você consegue pensar em alguém? Talvez para responder isso aí, você pense em alguém, por exemplo, que tenha feito um bem enorme a você. Por esse eu morreria. Pensando nisso, olha o que Paulo diz no versículo 7. Eu imagino que ele está imaginando isso na cabeça dos seus leitores. Alguém poderia assim, eu vou pensar em alguém que fez algo bom para mim e por esse eu morreria. Então veja o que ela diz no versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Olha o que ele diz, ele começa aí dizendo, dificilmente, quer dizer, com intenso esforço, alguém poderia dar a sua vida por uma pessoa justa, uma pessoa que aos olhos dos homens é moralmente correta, ela é cumpridora das leis, mas essa pessoa aí, ela é só um bom exemplo para mim, porque na minha vida ela não fez nada, ela é só um bom exemplo. Por essa pessoa eu não daria a vida não, ela é justa para tantas pessoas, mas ela não me fez nada. Mas de outro lado, Paulo continua, se essa pessoa fosse agora boa para mim, ou seja, se ela estivesse sempre ao meu lado para me ajudar, pode ser que eu me animasse, ele diz, que eu me enchesse de coragem para morrer por ela. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que ninguém estaria disposto a morrer por alguém, nem justo e nem bom. Ninguém. Agora, veja o contraste aqui com o amor de Deus pelo pecador, porque Jesus morreu por pessoas que não eram nem justas e nem boas para Deus, nem cumpridoras da lei de Deus, justas, e nem agiam com bondade para com Deus, boas, pelo contrário, elas eram infratoras da sua santa lei, e praticavam maldade sem fim contra Deus, pelos seus pecados. Olha o versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha os pronomes, ele morreu para conosco, por nós, sendo nós. Significa na cabeça de Paulo o seguinte, para ele, Cristo não deu a sua vida pelo mundo, não, Cristo deu a sua vida pela igreja, pelos cristãos. Paulo está se incluindo aqui na afirmação. Cristo morreu pelo povo de Deus que nele crê como Salvador. Portanto, essa história de salvação universal não é bíblica.
A gente tem que bater nisso. Paulo está aqui de maneira implícita mostrando isso. Cristo deu a sua vida por ele, pelos seus leitores cristãos, pela igreja, por você que é cristão e está aqui hoje. Cristo não morreu por pessoas que não creem nele, porque a expiação, a salvação é limitada à igreja. E isso é mostrado por Deus. Essa salvação, nessa palavra aí, ó. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Esse prova aqui ele demonstra com evidências o seu amor. Ele não demonstra com palavras ou boa intenção, apenas. Mas ele demonstra o seu amor por nós com provas concretas, materiais. Olha aqui atrás, a cruz de Jesus. Jesus sabia exatamente que ele veio para cumprir uma missão e morrer em uma cruz, ressuscitando depois para salvar o seu povo da ira do seu Pai por seus pecados. Ele explica isso, logo depois de ressurreto, lá em Lucas 24, 46. Ele está enviando os discípulos para a grande comissão e ele diz assim, ó: assim está escrito que o Cristo, veja, o Messias, Cristo é a palavra no grego para Messias no Antigo Testamento, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E o profeta Isaías, 8 séculos antes da encarnação de Cristo, do Messias, do Cristo, ele já profetizou a respeito do sofrimento do servo sofredor, lá em Isaías 53, de que esse servo sofredor viria no poder do Pai, manifestando sinais e maravilhas para salvar o seu povo dos seus pecados, Mateus 1, 21, e que ele sofreria como ovelha levada muda ao matadouro, mostrando aí o tipo de morte do Senhor. Em vista disso, irmãos, Paulo pode dizer nos versículos 9 e 10, que se Deus fez o maior por nós, ou seja, entregou o seu Filho na cruz para nos salvar, ele certamente fará o menor. Ele vai salvar o seu povo da sua ira no dia do juízo. A terceira divisão aqui, olha que interessante, o versículo 9, não é? Fala o seguinte, olha comigo: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus é um Deus irado contra o pecado da humanidade. Paulo já explicou isso em Romanos 1,18. Ele disse ali: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Deus está irado contra o pecador que quebra a sua lei quando a desobedece, quando peca. E a sentença para a quebra da lei, nós sabemos, Gênesis 2,17, que Paulo traz ali em Romanos 6,23, é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, irmãos, a justiça da quebra da lei de Deus é a morte do pecador. Significa o derramamento do seu sangue pelo seu pecado. Para que isso não aconteça, ele precisa ser justificado diante de Deus. É por isso que Paulo diz aí, ó: logo muito mais agora, versículo 9, sendo justificados, ou seja, sendo declarados inocentes diante de Deus, por ter Cristo cumprido a lei no lugar desse pecador, pelo seu sangue, está aí, ó, sendo justificados pelo seu sangue. Deus, irmão, só pode declarar um pecador inocente diante da sua lei se o sangue de Cristo tiver sido derramado em seu favor. Segundo a Bíblia, esse é o preço de Deus para ele perdoar um pecador da sua culpa pecaminosa diante de si: o derramamento de sangue inocente. Não um sangue contaminado pelo pecador, mas um sangue puro, inocente, sem mácula, sem culpa de pecado. É esse sangue que nos livra da ira de Deus. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 1,10. Esse sangue, o sangue de Jesus, é quem nos livra da ira vindoura de Deus. Irmãos, foi para isso que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para livrar o seu povo da ira de Deus por seus pecados. Foi para isso. E como é que, olhando para o Antigo Testamento, como é que Deus apaziguava a sua ira lá no Antigo Testamento? Pelo sangue de um animal sem defeito, que o sumo sacerdote uma vez por ano trazia dentro do Santo dos Santos e derramava em favor daquele ofertante. Esse sangue perfeito era um apontamento para o sangue de Cristo,
Então agora, pelo sangue de Cristo, pela morte dele, olha o que Paulo diz: de inimigos de Deus, nós passamos a ser amigos de Deus, e nós seremos salvos por ele. O estudioso da palavra, o Hendrickson, diz assim, se Deus justifica e reconcilia consigo seus inimigos, certamente ele salvará os amigos. Se ele fez o maior, ele vai salvar os amigos, que é consequência. Olha o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, pecadores, debaixo da ira de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, então você vê que a reconciliação com Deus demanda o quê? A morte do Filho. Não tem outro caminho. Os homens procuram um monte de caminho, mas não tem outro caminho. Deus nos reconciliou com ele mediante a morte do seu Filho. Ora, se ele fez isso, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, se Deus fez o mais, reconciliar inimigos, ele fará o menos, salvá-los da sua indignação pelos seus pecados, já que pela vida de Cristo, hoje, ao lado do Pai, glorioso, poderoso, soberano sobre céus e terra, os crentes estão guardados da ira divina. Paulo está dizendo aqui que a gente vai ser salvo pela vida de Cristo, porque Jesus, irmãos, ele está vivo. Isso significa muita coisa do ponto de vista teológico. Isso significa que Deus, o Pai, ao ressuscitar Jesus dos mortos, aceitou o sacrifício dele em favor do seu povo, para declarar esse povo inocente da sua culpa de pecado. Jesus em pessoa, vivo, ele descerá do céu no final dos tempos, ele julgará o mundo, e aqueles que ganharam vida, ao se unirem espiritualmente a ele pela fé, esses entrarão na glória eterna. Os que viverem separados de Cristo, a eles está aguardando um tormento eterno, um fogo e uma chama que não se apaga. Essa viva esperança, irmãos, de salvação eterna, de livramento da ira divina no dia do juízo, ela está centrada nos méritos de Cristo, na pessoa dele, na obra dele, em obediência ao seu Pai, em favor do seu povo. É por isso que Paulo termina essa sessão aqui, exortando seus leitores a se alegrarem não nos homens, não nos ministérios, não nas instituições humanas, não na sabedoria humana, não no movimento ecumênico, que pretende promover a paz mundial entre religiões diferentes, não na planeta Terra, como uma entidade viva cuidando do cosmos, nada disso. Paulo está desafiando essas pessoas a se alegrarem em Deus, que por meio da obra de Jesus Cristo, porque foi por ele que um pecador maldito achou paz com Deus, sendo reconciliado consigo, para desfrutar de vida hoje, para desfrutar de uma esperança viva que alimenta a sua fé no meio das dores, hoje, uma esperança que não falha, hoje, alimentada e impulsionada pelo Espírito Santo na vida desse crente, hoje, e que será vista de maneira plena e consumada no retorno de Cristo. É por isso que, em último lugar, o versículo 11 fala que essa esperança, ela tem que nos alegrar hoje, porque nós já estamos reconciliados com Deus pela cruz de Cristo. Olha aí o versículo 11. E não apenas isto, quer dizer, nós seremos salvos pela sua vida, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, o arquiteto desse plano de salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, olha o advérbio de tempo, agora. O que nós recebemos agora? A reconciliação. Paulo está dizendo, irmãos, que Deus, o Pai, ele precisa ser objeto de alegria do cristão. Por meio de Jesus Cristo, o cristão precisa entender quem é Deus e o que ele fez para resolver a sua dívida pecaminosa consigo. E olha, não foi pouca coisa não. O Filho de Deus suportou humilhação, blasfêmia, fraqueza, dor, morte, para que o pecador que nele cresce fosse aceito diante de Deus pela fé no seu sacrifício. Paulo declara aqui nesse versículo 11, toda a sua exultação em Deus e no seu plano de salvação dele e de seus leitores cristãos pela obra de Jesus Cristo em favor deles, em favor de Paulo e dos seus leitores cristãos. Essa salvação em Cristo, irmãos, ela é vista e experimentada pelo cristão hoje. A reconciliação de Deus com o pecador se dá em sua justificação.
quando ele nasce de novo no Espírito e pela ação do Espírito Santo, quando ele crê em Cristo, entrega a sua vida a Cristo, passa a viver por Cristo a partir de então, ali ele já começa a sentir o mover do Espírito Santo nele, derramando o quê? O amor de Deus no coração dele, conduzindo em meio às dores deste mundo e dizendo a ele o seguinte: em Cristo eu o adotei como meu filho e eu vou cuidar de você até o fim. Que viva a esperança! Eu vejo muito a palavra gratidão por aí. Gratidão é uma palavra, ela é tatuada nas pessoas, gratidão. Ela é estampada em camisetas, bonés. Ela é adesivada em carros. Ela está na boca de psicólogos de linha positiva. Mas eu fico perguntando quando eu vejo isso: a que essa pessoa é grata? Gratidão a quê, irmãos? Está aqui. Gratidão pela reconciliação propiciada por Cristo na cruz, em favor de todo aquele que nele crê. Gratidão pelo sangue inocente de Cristo, o Filho de Deus, derramado por pessoas tão ruinzinhas como eu e você. Gratidão a Deus pelo plano de salvação dele em Cristo, a mim e a você. Dito isso, a gente já pode concluir aqui com algumas aplicações rápidas. O que Paulo falou nesse texto, irmãos? Nesse texto, Paulo continua a falar da alegria, da esperança, da glória de Deus na vida do cristão, que é fortalecida hoje pelas tribulações. Mas veja, não decepciona quem nela confia. Por quê? Porque é baseada na obra de cruz consumada de Jesus Cristo, na demonstração do amor de Deus por esse cristão, pelo Espírito Santo que nele habita. E logo, se Deus fez o mais, entregar o seu Filho numa cruz, para ser punido pelos meus pecados, então ele o salvará da sua ira no dia do juízo. E isso tudo deve levar esse crente a se alegrar em Deus, a ser grato a Deus pela reconciliação que ele propiciou no sangue de Cristo, em favor desse homem, em favor dessa mulher que crê em Jesus. Uma viva esperança, irmãos, uma esperança prometida, mostrada na cruz, que não pode falhar e que tem que nos alimentar na hora da prova. E que lições a gente pode tirar desse texto? A primeira delas muito clara: as tribulações produzem na vida do cristão crescimento espiritual, maturidade espiritual. Portanto, meu irmão, minha irmã, não desperdice o seu sofrimento, mas o veja como um instrumento de Deus na sua vida, para formar o caráter de Cristo em você, amadurecer a tua fé. Portanto, Paulo está dizendo aqui para mim e para você nessa noite: diante dos desafios da tua fé, encoraje-se. Encoraje-se. Cada prova da tua fé em Cristo tem um propósito redentor. Em que sentido? É uma oportunidade para você mortificar o teu pecado, forjando o caráter de Cristo na tua vida, buscando reconhecer aquela deficiência, em oração colocar aquilo diante de Deus e pedir a graça de Deus, força a Ele, para que você consiga obedecê-lo e servi-lo, mesmo caminhando, chorando no vale de lágrimas. Não é promessa do Senhor? Aqueles que caminham, vão caminhando e vão chorando, eles voltarão como? Trazendo os seus feixes jubilosos, alegres. Tudo isso vai passar em algum momento, toda essa dor. Então, aprenda com o sofrimento. Ele vai produzir maturidade da tua fé. Em segundo lugar, Paulo está dizendo que essa esperança cristã, gente, ela não é ilusória, ela é real, ela não pode falhar. Deus derrama seu amor no coração desse crente pelo Espírito Santo, confirmando essa viva esperança, ao levá-lo a crer em Cristo cada dia mais. Então, confie. Mesmo quando tudo pareça incerto ao teu redor, o amor de Deus, ele é garantido a você pela cruz do teu Senhor e pela ação do seu Espírito no teu coração. Portanto, confie e creia. Deus jamais te abandonará pelo caminho. Se Ele prometeu te salvar pela cruz do seu Filho, então você verá a tua salvação no dia do juízo. É promessa de Deus. Deus não pode mentir como homem. A esperança cristã não falha. Creia, confie. Em terceiro lugar,
O texto diz algo para nós que é impactante, é quase uma bufetada, não é? Para nós pecadores. Deus nos amou quando ainda nós éramos pecadores, nem justos, nem bons, nem amigos de Deus, mas pecadores. Jesus não morreu por amigos, Jesus morreu por inimigos, por pessoas que desafiam a autoridade de Deus, que se rebelam contra Ele, que o desprezam, que zombam dele. Isso sabe o que faz na nossa vida hoje como crente? Quando a gente olha para o que Deus fez por nós, isso destrói o orgulho e a autossuficiência. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nem eu e nem você, nós nunca teremos nada para oferecer a Deus pela nossa salvação, que possa vir de nós separados de Cristo. Em Cristo, agora, nós temos obras de gratidão a Deus, mas sem Cristo, nós não podemos comprar uma salvação diante de Deus. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus te ama, meu querido, porque Ele ama o Filho, cujo sangue Ele derramou sobre a tua vida, se você é crente. É por isso que Ele te ama, porque quando Ele olha para mim e para você, Ele vê quem? Jesus. Nós estamos lavados pelo sangue de Jesus. Então, olha que legal, você não precisa melhorar para Deus te amar ou te aceitar, porque tem pessoas que esperam ficar melhorzinha para vir para a igreja. Isso é um desvio do diabo, para afastar essas pessoas. Quando eu me sentir bem, preparado, eu vou para a igreja. Não, você não entendeu. Você não precisa melhorar para Deus te amar ou te aceitar. Ele já demonstrou o amor dele por você no Calvário. Portanto, responda a esse amor com fé, obediência e serviço ao reino dele. Você vai colher muitas bênçãos dessa caminhada. Em quarto lugar, Cristo morreu e ressuscitou. Sabe para quê? Para você ser salvo da ira de Deus. O amor de Cristo a você, Ele te livra do julgamento de Deus por teus pecados. Portanto, viva com gratidão essa vida, sabendo que a ira que você merecia foi suportada por Jesus em teu favor. Quanta graça, quanta gratidão, quanto favor imerecido Deus fez em Cristo por cada um de nós. Viva com gratidão. Você foi libertado da ira de Deus pelos teus pecados. Deus já descarregou o cálice da sua ira, punindo o Filho dele numa cruz. Em quinto e último lugar, Paulo nos diz aqui: você foi reconciliado com Deus pela cruz de Jesus em teu favor. Irmãos, a reconciliação muda tudo. Deus agora é o teu Pai, Ele não é mais teu juiz. Você não está mais em guerra com Deus, você tem paz com Deus. Isso deve gerar em você alegria, novamente, gratidão, um culto sincero e uma vida transformada. A esperança cristã não falha. Ela é fortalecida em meio às provas da nossa fé e pela ação do Espírito de Deus em nossos corações. Por Ele, nós temos a certeza, irmãos, de que vale a pena caminhar com Jesus nessa vida, na esperança viva de que no final dela, quando Cristo retornar em glória, nós ouviremos as suas palavras. Ele dirá assim: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Graças a Deus por essa palavra, por essa viva esperança em Cristo, que não falha. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, obrigado, Senhor, pela pregação da Tua palavra, que nos revela, ó Pai, essa viva esperança de glória eterna com Cristo como nosso Salvador. Recebe nossas vidas, Senhor, e nos usa aqui, no poder do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Anima-nos, ó Deus, quando estivermos enfrentando as provas da nossa fé, as dificuldades ao nosso redor. Ajuda-nos nessa hora, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a caminharmos, a indo além, a caminharmos, Senhor, confiando, não em nós, mas de que o Senhor está conosco, de que pelo sangue de Cristo, o Senhor se fez o nosso Pai, e nós fomos transformados em Teus filhos, e agora, Senhor, temos essa segurança de que vivemos com o Senhor nessa vida. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos tudo aquilo, todo aquele bom propósito que o Senhor tem para as nossas vidas aqui. Ó Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome por esta palavra. Aplica ela na medida da necessidade dos meus irmãos ao coração deles, para que eles cresçam, amadureçam na fé, para a Tua glória, Senhor. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém.